A graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia estamos a meditar na palavra de Deus e durante os cultos domésticos da família nos lares, certamente o livro de Salmos jamais será esquecido pela meditação diária que nós temos feito para que o Senhor vos alimente a cada encontro com a palavra do Senhor. E glória a Deus por estas oportunidades. E hoje nós estaremos meditando no Salmo 22. No Salmo 22, como você já deve ter percebido, o autor é Davi. E Davi tem recebido da parte do Senhor dons e talentos para a composição. E quantos saltérios nós já lemos que retratam a realidade do servo Davi. E este não é diferente. Em especial no Salmo 22, nós temos características bem interessantes, né? E essas características, queridos irmãos, elas devem ser notadas até mesmo em outros salmos, porque eles se repetem os assuntos, não muitas vezes os versículos, né? Mas a temática em si. E este Salmo 22 retrata justamente um período em que Davi clama ao Senhor pelo sofrimento prolongado que ainda não houve livramento da parte de Deus. E nós já vimos isso em outro salmo. O Salmo 13, por exemplo, ele expressa no versículo 1: Senhor, será que para sempre o Senhor esquecerá de mim? Aqui nós também vamos perceber um clamor de Davi a Deus pela demora ou pelo tempo que ele tem passado em sofrimento prolongado. Mas isso não quer dizer que ele esteja murmurando ou questionando a Deus, mas tão somente conversando com o seu Criador confiadamente de que ele agirá em seu favor. E se você observar no Salmo 22, versículo 1 e 2, ele trata dessa temática. Observe, diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estão tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Ou seja, esse momento de buscar a Deus por um sofrimento, uma angústia prolongada, fazia com que Davi chamasse a atenção do Senhor para o seu estado, para a sua necessidade. Mas o que mais vai chamar a atenção no Salmo 22 não é somente a temática, mas a sua aplicação ao Jesus Cristo crucificado. Nenhum outro salmo do Saltério retrata tão bem o período, o momento da crucificação do Senhor no Novo Testamento. É tão verdade isso que o próprio Jesus, na crucificação, ele faz citação em aramaico e em hebraico, em Mateus 27, 46, dos versículos 1 do Salmo 22. Quando ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós vamos perceber que ele está chamando a atenção daquele servo sofredor, mas que permanece fiel ao Senhor em todo o tempo. E aí nós vamos perceber, por exemplo, o autor de Hebreus, no capítulo 2, fazendo com que da boca de Jesus fossem citações de duas partes do Salmo 22, Hebreus 2, versículo 12 e 13. Nós vamos perceber, por exemplo, dos versículos 6 e 8, observe lá no Salmo 22, que ele trata também de momentos que se assemelham muito ao período que Jesus passou na crucificação. Quando ele vai dizer: olha, sou objeto de desprezo do povo. Versículo 7, zombam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim. Ou seja, Jesus ele passou por esses momentos lá. No versículo 8 diz que as pessoas pediam: olha, recorram ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que quer seu bem. E quantas vezes as pessoas diziam: você não é filho de Deus? Então clama ao Senhor para que tire você dessa situação, que nós creremos em Ti. Então, esse salmo é muito aplicado à crucificação de Jesus no momento de sofrimento e angústia, mas que Ele permaneceu
fiel ao Senhor. Também nós vamos ver nos versículos 14 ao 18, momentos em que nós podemos identificar versículos aplicáveis a Jesus. Por exemplo, como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Então são versículos que nós temos claramente esse elo com Jesus, com o Salvador, no seu momento de crucificação, de sofrimento, de angústia, mas de convicção e confiança de que estava fazendo a vontade de Deus. O salmista termina nos versículos 22 ao 31 apresentando um voto ao Senhor, de que ele louvará o Senhor quando esse momento passar, quando tudo for resolvido. Então nós precisamos também compactuar com o salmista, de que independente das lutas, dos sofrimentos, das angústias que nós estejamos passando, nós precisamos confiar em Deus e de que nós iremos louvar ao Senhor em todo o tempo e o Senhor estará sempre agindo em nosso socorro. Então é um salmo belíssimo também, profético, messiânico, que demonstra o quanto que o Senhor sofreu por nós. Então, amada igreja, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Continuem firmes, perseverem na fé e nós estaremos juntos em mais um encontro para meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos.